Um corpo estendido num barco em Londres. Será que foi a senhorita Rosa com uma chave de fenda na biblioteca? Não. Olá, aqui é a Priscila Daledoni e hoje nós vamos falar acerca deste livro aqui, Em Fogo Lento, da Paula Hawkins. Paula Hawkins, muito famosa por ter escrito A Garota no Trem, que inclusive virou filme. Um filme que também é muito bom. Eu adorei o livro, achei sensacional. O filme também achei muito bem feito. E fiquei muito ansiosa para ler Em Fogo Lento. Já tinha lido em Águas Sombrias dela. Gostei, mas assim, ok. E agora, em Fogo Lento, eu achei melhor do que em Águas Sombrias, mas não tão bom quanto A Garota no Trem. Já antes de começar aqui o vídeo, quero pedir para vocês já deixarem o like de vocês, que isso ajuda muito o canal. Demais, gente. Vocês não imaginam o quanto. Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho para que vocês recebam em primeira mão a notícia de que tem vídeo novo. Então vamos falar agora do que interessa, afinal, de quem é esse corpo. Esse corpo é de um garoto, de um moço, chamado Daniel. Só que ninguém sabe quem matou, e isso vai ser o grande início da história. Então a gente já vai começar com esse mistério, e ele vai se desenrolar de uma maneira meio Agatha Christie Way of Life. Um pouco diferente dela, não tem essa história da investigação, mas a partir das relações interpessoais, a gente vai começar a deduzir uma coisa ou outra. Junto, é claro, com algumas falsas pistas, mas que também faz parte do mistério, né? Do formato do thriller psicológico. Essa edição aqui é a edição da TAG Inéditos, veio em setembro, mas a gente já tem nas livrarias pela editora Record, que é uma capa muito mais bonita que essa, inclusive. Essa capa aqui eu achei meio simplesinha, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. A capa que tá à venda na livraria e que vai ser do link que eu vou colocar aqui embaixo é bem mais bonita. As letras são fáceis de ler aqui, o livro ele não é muito grande porque a letra é grande, então são 317 páginas. Eu demorei um pouco para ler porque o início não me pescou de jeito nenhum. Então eu passei alguns dias nas primeiras páginas, até que eu cheguei mais ou menos na página 100 e aí engatou de vez. Aí eu li rapidinho, querendo saber o final. Eu até desconfiei do final, para ser bem sincera, mas a gente sempre quer saber o que acontece. Porque apesar de o livro ter começado bem com essa história do Daniel, desse assassinato, ele tem outras histórias em volta tão interessantes que às vezes o foco fica muito mais nessas outras histórias e a gente até quer saber mais dessas histórias do que do próprio assassinato. A sinopse já deixa em evidência aqui que são 3 principais mulheres, que são 3 principais suspeitas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tem a Miriam, que é a vizinha, que vai ser quem vai encontrar o corpo do Daniel. Ela tem uma história de um livro que ela escreveu e sobre algo que aconteceu com ela mesma, uma coisa muito tensa, que eu não vou dar spoiler, vocês vão descobrir lendo o livro, mas ela entrega para um escritor famoso ler, e esse escritor rouba a ideia dela. Olha que trágico. Então é uma pessoa bastante conflituada também, que pode ser uma possível assassina. E a história dela é muito interessante mesmo. Ela vai colocando algumas pistas falsas pra gente também. Ela tem raiva desse... Ele chama Theo, esse escritor. E aí ele acaba querendo puni-lo e, consequentemente, punir a família dele. E aí a gente chega na Carla, que é a segunda mulher, que é a ex-mulher do Theo. Ela, juntamente com o Theo, passou por um trauma terrível há uns anos, que eu também não vou falar para não estragar a história, mas que tem a ver com o Daniel, que é o que foi assassinado, e a mãe dele. E depois desse trauma, ela e o Theo pararam de falar com a mãe do Daniel, ficou um climão, que é uma outra história muito interessante. E por fim, nós temos a Laura, que é uma jovem que estava tendo um namorinho, vamos dizer que ela estava ficando com o Daniel. E foi a última pessoa a ser vista saindo da casa do Daniel na noite anterior ao corpo ser encontrado, e ela estava saindo ensanguentada. E tem mais, a Laura,
ela tem um problema. Quando ela era mais jovem, criança, ela sofreu um acidente e depois disso ela ficou mancando e tudo, e teve alguns danos cerebrais que eles chamam de desinibição. Então ela fala coisas que vêm à cabeça dela, ela tem alguns acessos de raiva inexplicáveis, muitas coisas que levam a crer que ela possa ser mesmo a assassina do Daniel, ainda mais porque ela admite que brigou com o Daniel. E ela já tem alguns antecedentes. Ela vai ser mais ou menos a protagonista do livro, é a que mais aparece, a que mais chama a atenção e que mais vai despertar o carisma da maior parte das pessoas, a gente vê. Então a gente tem essas 3 mulheres aparentemente com as vidas desvinculadas umas das outras, mas que a história vai trazê-las para perto e a gente vai ver que existe uma ligação mesmo entre essas 3 e entre os outros personagens que também os cercam. É uma história muito bem construída, muito interessante, psicologicamente falando é muito boa, então dá pra gente fazer muitas reflexões sobre as consequências dos nossos atos, sobre julgamentos que a gente tem com outras pessoas, tudo isso por trás dessa trama do assassinato. Então, que deixa até o assassinato não sendo a única coisa importante na obra. A gente tem muito a pensar, muito a refletir, e é o que vai levar a obra pra frente. Eu considero a Paula Hawkins uma grande escritora, muito bem escrita, muito bem trabalhada a obra dela, o que ela diz, como ela diz, as referências que ela traz, a metalinguagem, então ela traz outros livros, ela faz brincadeiras com o próprio ato de escrever, coisa que ela faz nos livros dela, então chega a ser até engraçadinha a maneira como ela trabalha com essa escrita. Ela tem muita habilidade mesmo de escrita e isso vai estar bem em evidência. É um livro que eu indico, leiam, vou deixar o link aqui nos comentários e me digam o que acharam, se gostaram, se não gostaram. Eu acho que vocês vão gostar. E leiam também A Garota no Trem, se ainda não tiverem lido. É melhor ainda do que esse daqui. Beleza? Aqui é a Priscila Daledoni. Vou ficando por aqui. Um beijo!